Takae Otaki. Uma coisa que eu nunca vi em nenhuma revista, blog ou canal de YouTube comentando são os mangás argentinos. Aqueles quadrinhos baseados em animes de sucesso. Principalmente porque temos de Cavaleiros do Zodíaco e de Sailor Moon, que também foi um sucesso tremendo por aqui. Então eu resolvi fazer esse vídeo para comentar justamente desse momento tão inesperado da história otaku dos nossos hermanos. Mas primeiramente eu tenho que falar do canal Magic Kids, um canal argentino muito emblemático durante os anos 90 e que era o queridinho da garotada, principalmente por conta da sua programação, que exibia vários animes de sucesso. Entre os carros-chefes estava, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Dragon Ball, Power Rangers, VR Troopers e Robotech. No caso, a versão americana de Macross, que pra gente não bateu tanto aqui, mas lá na Argentina esse Robotech ele foi um sucesso tremendo. Basicamente foi o tamanho de sucesso que foi o Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil. A Magic Kids é o equivalente argentino da nossa Manchete. Ele é tão equivalente, mas tão equivalente, que elas faliram ali mais ou menos na mesma época, deixou totalmente de existir, deixou uma legião de saudosista dessa época com mais de 35 anos, eu incluso, e também para ver o quão equivalente eles eram, os dois canais tiveram um programa da Xuxa. Vê se pode, maluco. O canal, assim como a Manchete, também tinha uma revista própria. No caso, a revista Magic Kids, que era voltada exclusivamente para o público infanto-juvenil e apresentava matérias dos desenhos do momento. Claro, todos que passavam no canal, afinal era uma revista autopromocional. Além de matérias, curiosidades, tinha vários passatempos, brinquedos para montar e tinha algumas páginas de quadrinhos, geralmente quadrinhos de 1 ou 2 páginas. Para mim, o que se mais destaca aí eram os quadrinhos das Tartarugas Ninja. A revista Magic Kids durou 64 edições e o sucesso comercial dela se equivale à nossa revista Herói. Só que se você folhear uma Magic Kids, você vai sentir mesmo lendo uma Heróis do Futuro. Até porque a Heróis do Futuro publicou também alguns quadrinhos. No caso, fanzines oficiais dos Cavaleiros do Zodíaco. Depois daqui, dá uma olhada no short, eu conto lá um pouco mais dessa história. A revista, para se equivaler ainda mais a Herói, ela também era cheia de gafes, como por exemplo essa da Sailor Júpiter aqui do meu lado. Um fator muito legal dessas revistas é que eles priorizavam acima de tudo artes feitas por artistas argentinos. Então a revista toda, em vez de ter artes originais ali das séries de TV que elas estão falando, ela pagava lá um colaborador que fazia ali diversas ilustrações por toda a revista. Eu, hoje, como adulto, acho isso maneiro demais. Mas eu sei que se eu fosse mais jovem, uma criança, um adolescente, eu ia ficar puto da vida porque eu ia querer ver, né, no traço original. Mas hoje, como adulto e crescido, eu valorizo essa diversidade que essa revista Magic Kids acabou criando. Só que a verdade é que esses desenhos não são lá muito bons. Os personagens estão meio tortos, meio vesgos. Os traços, eles são bem infantis. Talvez a proposta seja realmente se aproximar ainda mais do público infantil com esses traços que lembravam os deles.
Só que se você pegar, por exemplo, uma sessão de cartas, você acaba muitas vezes se encontrando um desenho mais bem feito do que os desenhos que era feito por esse colaborador da revista. Aí pega meio mal, né? Outra revista da mesma editora e que seguiu o mesmo esquema era a Planet Toon, mas essa daí, infelizmente, eu achei apenas uma edição e não tem como falar tanta coisa assim. Mas você clicou aqui porque você quer saber de mangá argentino, né? Então, a editora Vértice, que publicava essas revistas, percebeu o potencial comercial que esses personagens tinham. Então, ela resolveu lançar revistas oficiais dos principais personagens que passavam naquele canal. Então, claro que saiu revista oficial de Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Dragon Ball, Power Rangers, VR Troopers. Só que o legal dessas revistas oficiais é que, além delas seguirem mais ou menos ali o mesmo esquema da revista Magic Kids, toda ilustrada ali com um desenho daquele colaborador, é que ela também trazia adaptações em quadrinhos de cenas do anime. Mas não pensa você que eles se adaptavam, por exemplo, um capítulo todo? Não, não era assim. Eram apenas cenas-chaves. E muitas vezes cenas-chaves meio aleatórias. Tipo, as primeiras revistas do Cavaleiros do Zodíaco tem a luta do Seiya contra o Shiryu. Que beleza, é realmente ali uma cena-chave muito impactante, muito legal e que é comentada bastante entre o fandom, que é uma luta muito bem feita e que prendeu a maioria ali quando começou a passar na manchete. Só que a adaptação seguinte é da Saori criança torturando os cavaleiros quando eram pequenos. Tipo, quem via Cavaleiros do Zodíaco quando era criança ou adolescente estava querendo ver a porrada. Não uma garotinha sadomasoquista torturando outros meninos. Só que esse desenhista foi malandro. Em algum momento ele arrumou ali mangás dos Cavaleiros do Zodíaco e começou a fazer os seus quadrinhos usando os layouts do mangá. Só que, como o design do anime e do mangá são diferentes, ele ia e modificava pro design que o público estava acostumado a ver na televisão. Tanto que você percebe uma melhora muito, mas muito significativa mesmo nas quadrinizações que ele utiliza desse layout do mangá. Essa parte dá uma tremenda cara de quadrinho pirata. E provavelmente essa parte de usar o layout do mangá realmente é. Afinal, o layout tem direito autoral. Mas até onde eu consegui pesquisar e averiguar, essa revista ela realmente era oficial da Toei. Só que você pode estar achando estranho como é que a Toei, sabe, autorizou isso. Mas a gente está falando dos anos 90. E aqui no Brasil, a gente teve algo meio semelhante. Eu diria até pior. Como, por exemplo, a revista oficial do Jaspion, que continuava a história usando o elemento dos livros de Star Wars. E a revista Heróis da TV, que criava um verdadeiro MCU, Manchete Cinematographic Universe, ligando todos os tokusatsus da Manchete. Nessa mesma época, a gente quase ganhou uma revista oficial dos Cavaleiros do Zodíaco nesse mesmo esquema. O Zé Roberto, roteirista do mangá brasileiro do Mega Man e que havia sido expulso da Animax, foi até a editora Abril, disse que tinha os direitos autorais dos Cavaleiros do Zodíaco e que iria produzir uma revista nos mesmos moldes dessa revista argentina. E que iria fazer uma revista ali, mais ou menos como foi a revista do Jaspion e a Heróis da TV. A editora Abril chegou até escalar um Marcelo Cassaro para fazer essa revista,
até eles desistirem de tudo porque perceberam que era um golpe daquele malandro. A revista oficial dos Cavaleiros del Zodíaco durou 23 edições e foi um completo sucesso de vendas. E a minha favorita é, sem a menor dúvida, essa que tem na capa o Kojiro, do Kojiro no Fuma. Afinal, é tudo igual, né? Nenhuma criança vai perceber. E uma curiosidade aqui é que eu tenho esse quebra-cabeça que eu ganhei numa pescaria 29 anos atrás, dos Cavaleiros do Zodíaco, e o traço provavelmente é desse colaborador argentino. Opa! Se tá gostando do vídeo até aqui, não deixa de deixar o seu like, curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e, se quiser, seja um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você terá conteúdos exclusivos muito em breve, inclusive aqueles proibidos pelo YouTube. A revista argentina da Sailor Moon foi pelo mesmo caminho da revista dos Cavaleiros del Zodíaco, adaptando ali algumas cenas chaves de anime pelo traço do mesmo colaborador. Só que, na minha opinião, o traço desse colaborador combinou muito mais com o de Sailor Moon. O traço dele deixou tudo muito mais fofo, mais feminino, um pouco mais refinado. Acaba me lembrando muito mais mesmo uma revista voltada para um público feminino, fofinha, bem mais próximo ali, sabe? Eu realmente acho o trabalho feito na revista da Sailor Moon muito superior ao apresentado na revista dos Cavaleiros do Zodíaco. Mesmo que as revistas sejam praticamente iguais no quesito matéria, passatempo, brincadeiras, brinquedo de montar, por conta desse traço. Cara, combinou muito mesmo, eu achei muito legal. E a revista durou 20 edições, mesmo sendo um desenho bem menos famoso. As demais revistas oficiais, que eram dos Power Rangers e VR Troopers, não apresentavam quadrinhos argentinos. No caso, a do Power Rangers apresentava quadrinhos oficiais que eram feitas na Marvel nos anos 90, e a do VR Troopers apresentava os quadrinhos britânicos brasileiros que eu comentei nesse vídeo daqui e que tem até link para baixar. Mais tarde, Dragon Ball também ganhou uma revista oficial nos mesmos moldes, só que no caso dele não tinha, infelizmente, adaptação em quadrinhos. Mas o crème de la crème dos mangás argentinos é sem a menor dúvida a revista Cavaleiros del Zodíaco vs Sailor Moon. Antes da bolha econômica argentina explodir pela 20ª vez, era muito comum você encontrar editoras pequenas que lançavam várias revistas número 1 e que jamais ganhavam uma segunda edição. Nisso você encontrava de tudo: edições piratas da Marvel, da DC, da Image, mangás do Ultra Seven, mangás dos Cavaleiros do Zodíaco editado como se fosse um quadrinho estadunidense, e a revista Grandes Encontros da TV, que pretendia fazer fanzines com crossovers dos maiores desenhos de sucesso do momento. Parecendo que foi desenhado com um prazo apertado pelo filho de 10 anos do dono da editora, a história é bem simples. A rainha Beryl se aliou a Poseidon, que conseguiu se libertar de alguma forma, e juntos eles vão dominar a Terra. Eles começam atacando a cidade onde Serena mora, e na primeira edição, os guerreiros de Atena enfrentam Bian de Cavalo Marinho e Thor, que nem é cavaleiro de Poseidon, mas tá fazendo parte da história, sei lá porquê. Os dois estão muito mais fortes e os santos de Atena apenas os vencem com a ajuda das marinheiras da lua. O desenho começa terrível e consegue a proeza de piorar ao longo das páginas, a ponto de ter partes que nem cor recebe.
Uma verdadeira obra-prima muito à frente do seu tempo. Uma pena que essa revista acabou na número 1 e não concluiu a história, e nem vimos outros confrontos nesse traço maravilhoso. Eu adoraria muito ver outros sucessos argentinos em confrontos épicos, como por exemplo Mazinger Z vs Robotech ou Dragon Ball vs Power Rangers. Seria maravilhoso. A Argentina também produziu outras adaptações de animes. Para mim, a de maior destaque, sem dúvida, são as de Robotech, ou no caso, Macross. Robotech, como eu disse, foi um sucesso tremendo na Argentina e eles produziram vários quadrinhos sobre a série. Só que esses quadrinhos passaram por diversas editoras, mas todo o amor que o argentino tem por Robotech, mesmo essas histórias sendo de artistas e de editoras diferentes, eles seguiram ali uma linha temporal única e que você consegue ali aproveitar a história como se fosse toda uma só, uma espécie de linha temporal exclusiva da Argentina. Eu não vou comentar muito dessa revista Robotech Argentina aqui, porque eu tô lendo ela aos poucos e eu pretendo fazer um vídeo futuro sobre isso, e eu ainda tô devendo vídeo sobre Macross, né? Assim como nos Estados Unidos, a Argentina também pirateou Astro Boy e Speed Racer durante os anos 70. No caso de Astro Boy, eu apenas tenho algumas fotos tiradas de print de algum leilão de um Mercado Livre argentino e não tenho mais informações relevantes sobre essa revista. Já Speed Racer, que lá é chamado de Meteoro, para justificar aquele M no macacão e no carro dele. Essa revista do Speed Racer tem um pouco mais de cara de oficial, talvez até seja oficial mesmo, e ela chegou a sair aqui no Brasil no final dos anos 70, inclusive ganhando histórias criadas por artistas brasileiros. Uma completa loucura, né? O irmão do Speed Racer, que é o Zequinha, também ganhou um mangá pirata, só que saía lá na Argentina dentro da revista X-Pita. Todas essas informações e fotos sobre Astro Boy e Speed Racer eu tirei do blog Quadripop, que colabora bastante aqui com o canal também, me dando algumas dicas e informações. E o link da matéria dele vai estar aqui na descrição para você visitar lá e conhecer melhor sobre essa história. No caso desse vídeo daqui, eu também não vou comentar muito sobre essa versão argentina de Speed Racer, porque eu quero fazer um vídeo sobre todos os quadrinhos de Speed Racer que saíram aqui no Brasil. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Todas, eu disse todas, as revistas que eu citei aqui no vídeo vão estar para download aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai ter aqui Magic Kids, Planet Toon, a revista dos Cavaleiros do Zodíaco, a revista da Sailor Moon, Cavaleiros do Zodíaco versus Sailor Moon. Então, meu parceiro, não tem motivo para você não mandar esse vídeo para 5 amigos, né, que querem saber dessa maluquice que foi esses quadrinhos argentinos, principalmente essa bizarrice tremenda que foi Cavaleiros do Zodíaco versus Sailor Moon. E não esqueça aí de deixar o seu like, seu comentário, nem que seja aí um pô, valeu aí pelo download, pô, não sabia dessa, pô, maneiro, faz aí logo o vídeo do Speed Racer ou do Macross. E é isso aí, até a próxima.